Olá, graça e paz, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui conosco já conectados. Que Deus abençoe cada um de nós nessa quarta-feira, quando nós nos reunimos na presença do Senhor para estudar a palavra de Deus. Meus queridos, hoje, nesta quarta-feira, dia 15/7, nós já temos motivos para agradecer a Deus, né? E daqui a pouco a gente conversa sobre isso, mas nós vamos começar esse culto e eu gostaria de que você, nesse momento, pudesse agora aquietar o seu coração, o seu espírito, se colocar na presença do Senhor, fazer uma pequena oração, pedir a Deus para que o abençoe, pedir a Deus para que derrame da sua graça sobre a sua vida. Daqui a pouco nós, no decorrer da liturgia, estaremos apresentando a Deus as nossas orações. Então vamos aquietar o nosso coração, né, e falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado por esta oportunidade. Nós, na Tua presença, ler a Tua palavra, poder, Senhor, encontrar contigo neste culto, na leitura da palavra, nos hinos que iremos cantar, nos cânticos, e também, Senhor, apresentar diante de Ti as nossas orações. Pai, eu peço ao Senhor que a bênção do Senhor esteja em cada um dos nossos irmãos aqui conectados conosco. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe os seus familiares, abençoe os seus amigos, e aonde quer que cada um de nós estivermos, ó Pai, o bom perfume de Cristo possa exalar da nossa relação contigo, da paz do Senhor que reina em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, quero convidá-los a uma leitura de 11 versículos da palavra de Deus, ou melhor dizendo, 7 versículos, no capítulo 11 da carta de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Abram as suas Bíblias, vocês que estão aí na casa de vocês, façam a leitura. Se você tiver com mais de uma pessoa, eu sugiro você fazer a leitura responsiva, você lê um versículo e o outro lê o segundo, assim até o 7. Ou então, se você estiver sozinho, leia comigo todos os 7 versículos. Hebreus, capítulo 11, do primeiro versículo ao versículo 7. Vamos ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé,
divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Irmãos, nós vamos cantar um hino agora, o hino de número 218, Tua vontade faze, ó Senhor. E eu quero te convidar, enquanto nós vamos cantar esse hino, pensar nesse versículo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O hino de número 218, o hino que nós cantamos a soberania de Deus, cantamos a nossa fé, depositando em Deus a nossa confiança em Ele fazer a vontade dEle, vontade soberana de Deus. Vamos cantar, cante aí na sua casa, cante conosco, hino de número 218. Senhor, eu sou feitura, és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda-me passos meus, torna-me santo, porque tu és, ouve os povos, eis-me os teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por elas crente, vive e não cai, guia minha vida com tua luz, em graça, dá-me em Jesus, tua vontade embora cessar, quero na vida realizar, vive e triunfa, domina enfim, Reina supremo, Deus em mim. Amém. Glórias a Deus. Nós podemos cantar a vontade soberana do nosso Deus. E assim cantamos, e assim louvamos a Deus. Tua vontade faze, ó Senhor. Eu sou feitura, tu és o autor. Meus queridos, quero convidar a leitura de um versículo da palavra de Deus nesse momento. Um texto que nos convida ao momento da oração. Sempre aqui na nossa liturgia, e temos feito, após esse momento de abertura, um momento de oração. E eu gostaria que você, se quiser abrir a Bíblia, é Romanos, capítulo 12, versículo 15. É um versículo apenas, e é um versículo bastante conhecido, e eu gostaria de ler antes de nós nos dirigirmos diante de Deus em nossas orações. Romanos, capítulo 12, versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Há uma sabedoria divina muito grande nesse versículo. E nós estamos exatamente em tempos de viver esse versículo.
em tempo de alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Hoje, pelo segundo dia consecutivo, nós encontramos uma realidade de alegria no que nós podemos dizer com relação aos números, às estatísticas a respeito do boletim epidemiológico que é distribuído pela prefeitura. Talvez você já o recebeu. Tanto o de ontem como o de hoje, nós vamos ver um detalhe que é muito precioso para que possamos simplesmente passar aos olhos e não olhar com muita sabedoria e gratidão a Deus. Tanto ontem como hoje, nós temos um fator muito interessante aqui no nosso boletim. Nós temos um número de curados maior do que o número de casos ativos. O número de curados é maior que o número de casos ativos e maior do que o número de casos ativos mais os óbitos. Hoje nós temos, recebi agora há pouco, 47 curados. Nós temos 38 casos ativos e 5 óbitos. Então nós temos uma média, o número de curados acima do número daqueles que estão ainda ativos. É claro, se você observar, tem alguns suspeitos, e o número de suspeitos é um número alto. Mas, na ideia do versículo, de alegrar com os que se alegram, e de chorar com os que choram, nós precisamos fazer esse exercício. Nós vamos celebrar a Deus com gratidão, desses que já foram curados, desses que passaram por esse contágio dessa enfermidade e, por graças a Deus, alcançaram a vitória. Nós temos orado e pedindo a Deus a cura, e Deus tem dado cura. Nós louvamos a Deus por aqueles que, do nosso meio foram curados, glorificamos a Deus e damos graças a Deus. E eu acho que precisamos fazer isso, e fazer isso com seriedade diante de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Hoje nós, pelo segundo dia consecutivo, o número de curados é maior do que o número de infectados. Isso significa que a bênção de Deus está sobre nós. E a bênção de Deus está sobre as decisões dos medicamentos que estão sendo aplicados, que o trabalho dos profissionais de saúde estão sendo bem feito, que o trabalho através das medicações que estão sendo distribuídas está sendo um trabalho perfeito, e a gente agradece a Deus pela vida deles e pede a Deus que o sustente, que isso possa ser motivo de ânimo e que possa ser motivo de alegria na vida deles. Então eu quero te convidar, meu querido, a ter essa visão, essa ideia da coisa. De fato, é tempo de celebrar a Deus, mas nós não vamos abandonar ainda aqueles que são aí, os 38 ativos, que estão em enfermidade, que estão ainda nos seus leitos. Nós vamos orar, nós vamos pedir o milagre de Deus, nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia, que Deus retroceda o mal, que Deus traga a vitória, traga aquela que está no leito, aquele que está entubado, aquele que está precisando de um medicamento, e um poder milagroso de Deus sobre a vida dele. Esta semana eu pude observar o testemunho de um médico cirurgião que, depois que a sua capacidade de medicina acabou, e ele conta no seu testemunho que ele estava com o coração do paciente na mão, com as próprias mãos, fazendo o coração bombar o sangue para o oxigênio. E ele então viu que pela medicina não tinha mais jeito, e os colegas de trabalho falaram que não tinha mais jeito, e ele orou e pediu: Senhor, tua graça, a tua misericórdia faz um milagre. E ele percebeu então, quando o milagre foi feito, um médico, dentro de no meio de uma cirurgia, com o coração do paciente na mão, ele conta isso, e veio ali o milagre de Deus. Nós precisamos orar pelos milagres de Deus na vida das pessoas que estão entubadas, na vida das pessoas que estão ali. Nós não podemos
é a estatística, coitado. Não, irmãos, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus. Então nós vamos nos alegrar, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus porque nós temos aí 47 curados. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, obrigado mesmo, Senhor. Obrigado porque houve essas pessoas. Mas vamos orar e interceder por aqueles que ainda estão carecendo das nossas orações e clamar a Deus. Senhor, continua fazendo milagres sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade, sobre as pessoas que nós oramos. Você deve conhecer alguém que está precisando da sua oração. Ore mais um pouquinho, queridos. Ore agora. Se você acordar durante a noite, de madrugada, ore de novo. Se você acordar amanhã e lembrar dessa pessoa, ore de novo. Se você estiver na pia, trabalhando, lavando as suas vasilhas aí, você que é dona de casa, ore a Deus. Se você estiver no seu carro, dirigindo, lembrar, ore a Deus. Se você estiver no seu trabalho, lembrar dessas pessoas, ore a Deus e clame ao Senhor por misericórdia, para que essas pessoas que estão acometidas do Covid possam ser recuperadas e no amanhã seja mais um número de curados na nossa contagem. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos interceder por ele. Faça a sua oração. Após alguns momentos de oração aqui, né, nós vamos quebrar o silêncio com uma oração e depois então teremos um momento onde nós estaremos louvando a Deus nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós chegamos na Tua presença, Pai, a Te suplicar, a implorar ao Senhor, Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade, que o milagre vindo da parte do Senhor alcance, Senhor, aqueles que estão acometidos de Covid. Ó Deus, quando nós ouvimos alguém dizer que essa pessoa é só um milagre, é o milagre que nós queremos, ó Pai. Quando nós ouvimos enfermeiros e médicos falando a respeito deste ou daquele paciente, ó Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, faça um milagre, Senhor. Faça um milagre na vida daquela pessoa que está, Senhor, entubada e que o medicamento já não tem mais tanto efeito. Faça um milagre, ó Pai, naquela que, Senhor, já foi entregue, Senhor, pela área da saúde. E nós oramos e clamamos ao Senhor. Deus querido, nós te pedimos, ó Pai, que os demais que estão infectados, aqueles que estão, Senhor, acometidos do Covid e que está em situação de risco, está em situação, Senhor, mais delicada, que a boa mão do Senhor os visite, ó Pai, que a presença do Espírito Santo do Senhor, que o poder do Senhor, o milagre que vem do alto céu esteja visitando cada um deles, ó Pai. Aqueles que estão sendo medicados, ó Pai, coloca virtude, coloca poder no medicamento, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós chegamos com humildade na Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Nós te clamamos e te pedimos, ó Deus, porque Tu és um Deus bondoso, porque Tu és um Deus misericordioso. Senhor, e toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor.
Ó Pai, nós queremos colocar também diante do Senhor, ó Pai, os profissionais da área de saúde que estão trabalhando, Senhor, que estão às vezes cansados, às vezes esgotados fisicamente, e pedir ao Senhor que o Senhor os renove as forças deles, ó Pai, que o Senhor os sustente, que o Senhor dê, Senhor, energia física, determinação, coragem, amor pela profissão, e ali eles possam ser abençoados pelo Senhor. Abençoe, ó Pai, os profissionais da área médica que estão trabalhando, às vezes dobrando plantão, às vezes, Senhor, assumindo situações de risco, que a proteção do Senhor esteja com eles. Mas recebe, ó Pai, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, porque, Senhor, por segundo dia consecutivo, nós podemos ver que o número de curados em nossa cidade é maior do que aqueles que estão ativos. O número daqueles que foram alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e foram, Senhor, já atestados, Senhor, como curados, ó Pai, e podem ter, Senhor, ali em mãos, aquele papel que diz assim, que está curado. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai. Nós glorificamos a Ti, ó Deus, porque Tu tem visitado a nossa cidade com misericórdia. Graças Te damos, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Bendito és Tu, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e tem atendido. Por isso nós continuamos perseverantemente orando a Ti, ó Pai, louvando ao Teu nome e cantando e adorando ao Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar ao Senhor, irmão. Vamos agradecer a Deus com cântico a respeito de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Vamos agradecer a Deus por esse dia tão especial que a gente está na casa do Senhor, está na presença do Senhor e pode então agradecer ao Senhor. Graças a paz, irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos irmãos que está nos assistindo agora. Que toda a palavra que seja falada aqui, que seja cantada, esteja alcançando o coração de cada um dos queridos irmãos. Amém? Então, nós vamos louvar o nosso Senhor nesse momento. Uma canção que diz muito sobre a gente descansar no nosso Senhor e a gente entregar tudo nas mãos dele, porque ele nunca falhou. E em toda a história, em todas as histórias que tem na Bíblia, em todo esse tempo, o Senhor Deus nunca falhou com os seus. Você possa estar entregando a sua vida, irmãos, nas mãos do nosso Senhor Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, no
mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sim, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, que a tua fidelidade nunca vai mudar, ó Pai, que o Senhor nunca falhou com os seus, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, para declarar, ó Deus, que estamos entregues em tuas mãos, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, possa fazer a tua vontade sempre em nossas vidas, ó Pai. Esteja nos guiando, ó Pai, nos orientando, ó Pai, cada dia que se passa, ó Pai. Ainda mais no meio dessas dificuldades que estamos passando, ó Deus, que o Senhor venha zelar por cada um de nós, ó Pai, cuidar de cada um de nós, ó Pai. Porque sabemos que podemos confiar em Ti, ó Pai. Sabemos que podemos nos entregar totalmente a Ti, ó Pai. Porque o Senhor cuida de nós, ó Deus. Esteja abençoando o pastor, ó Pai, que trará a mensagem nesse momento. Que o Senhor o use, ó Deus, como boca do Senhor aqui para nós, ó Pai. Abençoe cada irmão que está assistindo nesse momento, ó Pai. Onde quer que eles estejam, ó Deus. Esteja alcançando eles, ó Deus, com o teu amor, ó Pai, sentindo, ó Deus. Fazer cada um sentir, ó Deus, o quão é maravilhoso estar na tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, entregamos esse louvor a Ti. Amém. Amém. Irmãos, fazer uma leitura na palavra de Deus. Livro do profeta Abacuque. Abacuque é um dos 12 profetas menores. Tem que folhear um pouquinho a Bíblia aí para achar. Eu vou ler apenas o capítulo, no versículo 1 no capítulo 2. Se você voltar aí folheando de trás para frente de Mateus, você vai encontrar também. Na minha Bíblia, com página aqui, página 800. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus, nesse versículo, nos diz assim, Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Há uma canção que agora eu não me recordo o nome do autor, que ele canta e diz assim, deixa eu ver o que você está fazendo para que eu possa também fazer. Ele canta dizendo para Deus isso. A ideia do autor dessa canção é de ele ser realmente um cooperador, ele está realmente fazendo aquilo que Deus está fazendo para ele não sair na contramão de Deus. E quando eu observo esse versículo,
de Abacuque, do profeta, a ideia dele querer ver aquilo que Deus estava a fazer. Diante da súplica que ele fez no capítulo 1, e ele está ali esperando a ação de Deus. Nós entendemos esse versículo e podemos entender ele em uma outra leitura de um versículo que tem sido muito comentado em nosso meio esses dias, do Salmo capítulo 5, o versículo 3. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Salmo capítulo 5, versículo 3. Tem sido lido por várias vezes aqui perante a nossa comunidade e nesses dias. Exatamente isso. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eu gostaria, querido, que hoje, nesse estudo que nós vamos fazer, nós pudéssemos trabalhar uma ideia, nesse tempo de oração que nós estamos vivendo, o tempo de construir a tranquilidade. Eu queria que você começasse a construir a tranquilidade no seu coração. Que você pudesse imaginar na ideia da construção, a construção de uma casa. Só que essa casa não é uma casa física, uma casa espiritual, da tranquilidade. De você construir a tranquilidade dentro do seu coração e dentro da sua mente, na relação de você e Deus, de você e o mundo em que nós estamos vivendo, olhando para esses dois versículos. Na ideia de que você está esperando ver o que Deus está fazendo. Na ideia de que você apresentou a Deus a sua oração e está aguardando a resposta. E nós vamos, na ideia de fazer uma construção, nós vamos começar então pela base. E a base da tranquilidade que você precisa ter na construção da tranquilidade é ter a certeza de que Deus está agindo. Você precisa abrir a sua mente para isso. Por isso que você pode ficar aguardando para ver o que Deus está fazendo. A ideia de você parar no tempo, como o profeta Abacuque, pôr-me-ei em minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. É alguém que parou no tempo, é alguém que sentou, é alguém que se posicionou, é alguém que foi para o momento onde ele estava seguro, que era sobre a fortaleza, e está esperando ver Deus agir. Mas por que você pode esperar para ver Deus agir? Porque a história nos mostra que Deus sempre esteve agindo. Eu quero ilustrar isso para você. Existe alguém que já disse que Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando. E eu gostaria de ilustrar isso para você com algumas histórias da palavra de Deus. Por exemplo, eu vou te ilustrar com a história de José. Quando José estava no Egito, pelos seus irmãos e pelo seu pai, ele estava morto. José, por direção de Deus, preparou nos 7 anos de fartura, para os 7 anos que viria de vacas magras, de espigas que eram mirradas na interpretação do sonho, que eram os tempos difíceis. E ali então Deus preparou, Deus providenciou, Deus esteve de antemão no turno da noite.
Deus esteve antes do mal acontecer para a família de José, para seu pai, para seus irmãos. Deus esteve trabalhando antes do problema chegar. Para Moisés, na história de Moisés, Moisés ainda não era nascido. A princesa egípcia que foi tomar conta dele já era nascida e já existia. Aquela a quem Miriam, pela expertise dela, foi exatamente na hora que ela ia tomar banho, mas levou. E depois, então, ali já foi tudo antecipadamente. A existência daquela que iria acolher Moisés já tinha nascido, já era uma pessoa viva, já era uma pessoa que talvez, não possa te afirmar, a Bíblia não fala isso em nem lugar, e talvez na história, era uma que não tinha ainda resolvido a sua história como mãe. E ali então pega Moisés e o adota. Uma outra história. Enquanto Ruth chorava seu luto, junto com Noemi, e retornava para a casa da sua parentela, para a sua cidade, junto com Noemi, Deus providencialmente fazia com que os campos de trigo de Boaz pudesse ser próspero, dar com abundância para que ela pudesse ali, junto com os segadores, apanhar daquilo que sobrava e caía pelo chão. Então, você percebe que antes do problema chegar na sua vida, se você faz essa leitura da palavra de Deus, Deus já de antemão trabalhou na história, trabalhou no antes de você nascer, para que você pudesse descansar nele. Das orações que nós encontramos no Salmo, que é confortante e consoladora no nosso coração, de nós recitarmos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós fazemos essa oração, nós não sabemos quantas noites, quantas tardes solitárias que Davi, cuidando das ovelhas de seu pai, enquanto Deus trabalhava no seu caráter, enquanto Deus formava no seu coração a ideia daquilo que mais tarde na história da sua vida viria a ser o Salmo 23, para que nós pudéssemos fazer essa oração e descansar no Senhor e ter esse conforto, que a bondade do Senhor estaria para sempre conosco. Meus queridos, você tem que entender isso. Deus está trabalhando, está formando a base da nossa tranquilidade. Deus está formando a base da nossa tranquilidade e nos convida a descansar nele, a ficar tranquilo, porque antes que eu e você pudéssemos mover uma palha, mover um fio para que nossa tranquilidade chegasse ao nosso coração, Deus já trabalhou e Deus já está trabalhando. Ou, como diz o versículo 27 de Mateus capítulo 6, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Fica calmo, fica tranquilo, Deus está trabalhando por você, confia nele, descanse nele, construa essa tranquilidade no seu coração, na sua mente, no lugar onde você vive. Não viva segundo as circunstâncias, deposite mais fé em Deus. Mas, quando nós vamos trabalhar também a construção da nossa tranquilidade, olhando aí a questão da ideia da construção de uma casa, eu gostaria que você pensasse nas estruturas da casa.
tendo em vista que a base é a confiança em Deus, a base é na confiança de que Deus está trabalhando por nós, as estruturas vão ser formadas pelas ações que Deus está agindo no dia a dia da nossa vida. E essas estruturas nós vamos perceber através da nossa vida de oração. Nós vamos perceber, tal como o profeta Abacuque ficou na sua fortaleza vigiando, na conversa com Deus. E se você lê ali o capítulo 1 de Abacuque, lê o capítulo 2, e você vai perceber que parecia que Abacuque estava conversando com Deus ali de tete a tete, de frente a frente, de face a face, como acontecia com Moisés. E a minha orientação a você é que você faça do seu momento de oração essa conversa com Deus, para que a sua estrutura seja firmada e seja fortalecida em Deus. E a primeira coisa que você precisa em suas orações é fazer aquilo que o Salmo 37 nos convida a fazer: entrega o teu caminho ao Senhor. Você está saindo da parte da confiança, que você não pode aumentar nenhum côvado na sua estrutura de vida. Então, de fato, de verdade, faz essa entrega, fica despreocupado, viva a sua confiança de forma mais clara em sua vida. Faça as suas orações a Deus como se você estivesse conversando com Deus. Faça as suas orações a Deus e com Deus. Olha, eu quero te falar uma coisa. Não se espante, mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você não vai conseguir entender do primeiro momento que eu falar e você ouvir. Mas às vezes as suas orações não estão sendo muito certinhas, não. Eu quero dizer para você orar a Deus e orar com Deus. Tem gente que está orando a Deus e orando para as pessoas saberem que eles estão orando. Por quê? Olha, lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Se você, dentro do teu quarto, ora com o teu pai, que teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará, você será uma pessoa mais calma, mais tranquila. A fé vai ser mais forte. O Deus que você encontra no meio das suas orações vão fazer com que você se tranquilize mais. Vai fazer com que você descanse mais. Vai fazer com que você faça da sua vida alguém que vai brilhar a alegria de Cristo, e não o desespero. Misericórdia, Deus, tem compaixão de nós. Deus está cuidando, irmão. Deus está abençoando. Deus está providenciando. Uma canção que nos ensina que na hora da luta é tempo de louvar a Deus, glorificar a Deus, porque a vitória já foi alcançada lá na cruz. Então, às vezes, as nossas orações ficam mais perto de um desabafo, fica mais perto de uma propaganda que eu oro, fica mais perto de um ritual, naquela hora, naquele momento, fica mais perto de um desespero e não uma tranquilidade. Quando nós olhamos lá para o Salmo 5, no versículo 3, nós encontramos o salmista dizendo: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. A relação dele com Deus. De manhã, Senhor, eu falo contigo. De manhã eu coloco a minha oração. E eu fico esperando.
Tem gente que conversa com você no meio da rua, fala assim, oi, tudo bem? E aí? Não espera nem você responder. Não é falta de educação? Quando você conversa com a pessoa, você cumprimenta a pessoa, e aí a pessoa, a hora que a pessoa respira para falar o que ela queria falar, você sai de perto. Tem gente que não ouve Deus. Ele só fala. Vai falando. A hora que Deus quer falar com você, a hora que Deus quer trazer a tranquilidade, a paz dele no seu coração, a hora que ele quer dizer para você, meu filho, calma. Estou trabalhando para você. Olha, você não tinha nascido ainda, eu já trabalhava para você. São palavras que você vai tirando do Salmo, você vai tirando dos escritos da Bíblia, que vai nos trazendo tranquilidade. Quando Deus, lá na palavra de Deus, fala que não vem nenhuma provação da qual nós não temos condições de suportar, é Deus trazendo paz e tranquilidade no nosso coração. Ele nos conhece, sabe a nossa estrutura. Ele diz qual filho que pede ao pai um peixe e ele vai dar uma cobra. Deus não, ele vai dar a coisa boa para nós. Então temos que calmar em Deus e viver os processos das nossas orações. Tem uma situação que eu acho assim, muito importante da nossa realidade com Deus e na hora da nossa oração, é você ter em mente, em coração, e eu costumo colocar isso de uma forma bem assim, prática, é respondendo para nós mesmos aquelas perguntas do mineiro, né? Quem que eu sou, onde que eu estou, de onde que eu vim, para onde que eu vou, né? Quem que eu sou? Pois eu sou filho de Deus, eu fui resgatado pelo sangue lá da cruz, você é filho de Deus, Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para te salvar. Olha o amor de Deus na sua vida, escuta a boa nova do Evangelho, Deus enviou Jesus, seu unigênito Filho, para morrer na cruz, para te dar a salvação, e te constituiu ser vivente. Não só te constituiu ser vivente, mas te constituiu sacerdote e reino. Antes você não era, agora você é, graças a Deus. E você está presente na realidade desse mundo, porque Deus te constituiu em vida, porque Deus te deu a presença do Espírito Santo no seu coração, e hoje você ouve essas palavras porque Deus colocou temor, paixão, desejo de estar na sua presença. Ele te ama, Ele nos constituiu filhos, herdeiros das promessas dEle. Essa realidade tem que estar em nossa mente, em nosso coração, quando nós vamos orar, quando nós vamos dizer assim, obrigado, Pai, obrigado, porque o Senhor tem estado conosco, mesmo nos momentos da tribulação, a Tua presença nos aquece, a Tua presença nos deixa tranquilo. E essa é a nossa realidade. Livra-se do desespero. Acalma, meu irmão. Acalma, querido. Deus está cuidando de nós. Deus está nos protegendo. Deus está nos dando a sua boa mão, a sua companhia, a sua presença. Você é salvo por Jesus. Eu gostaria de encerrar nesse momento, partindo aqui para o finalmente aqui, né, vamos dizer assim, a construção da nossa casa, nesse último momento aqui, eu gostaria de falar com você aqui, que a ideia do acabamento, quando você está construindo a tranquilidade na sua vida, é a ideia que todos os dois textos, tanto aqui como eu li em Abacuque, a ideia da espera, né? A ideia de quem fica esperando, como no Salmo 5, no versículo 3, e fico esperando, como Abacuque, eu vou ficar ali na minha torre de vigia, vou me colocar sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus dirá de resposta. É aquela ideia de quem fica esperando.
É como se você pudesse dar uma travada na sua história. É como se você pudesse parar na sua história. É como se você pudesse esperar o agir de Deus. E às vezes, queridos, olha só o que acontece na nossa história. Nós estamos ligados ao 220 na questão da espera. Nós não temos a capacidade de esperar uma simples e travada da internet. A gente não consegue. E logo que a gente faz isso, os queridos da nossa igreja que nos apoia aqui, travou. E deu um trabalho construir essa travação aqui, né? Foi de propósito. É claro, mas isso a gente agradece os irmãos que carinhosamente atenderam aqui, né? Sem perceber a ideia. Mas você sabe que às vezes nós estamos ligados nesse 220, que a nossa paciência é assim, nós estamos no instantâneo, no rápido, tem que acontecer. Deus está construindo a história, irmão. Deus está construindo a sua história. Se você ainda não é, o dia que chegar os seus netos, você vai poder contar. 2020 foi uma época difícil, mas pela graça de Deus nós vencemos. O Senhor Jesus esteve conosco, Ele nos sustentou. Olha, naquela época foi assim, assim. Você vai contando todas as histórias. E os seus netos vão dizer assim, vovô? Foi, né? Pela graça de Deus, você vai poder levar essas histórias e você vai contar como algo que você viveu. E nós vamos glorificar a Deus, e nós vamos adorar a Deus, porque Ele nos ensinou a esperar, a construir o tempo. Nós queremos ainda ler um texto aqui em Hebreus, no capítulo 11, nós lemos a primeira parte, eu não vou ler todo, mas se você quiser ler, você pode abrir a sua Bíblia em casa e seguir a partir do versículo 8 do capítulo 11, que você vai ver que Abraão, ele, quando foi chamado para um lugar que ele deveria ir por herança, partiu sem saber para onde ia, mas ele foi, porque Deus chamou. Quando nós observamos no versículo 13, a respeito de Abraão, Isaque e Jacó, ele vai dizer assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque Abraão, Isaque, Jacó foi prometido a terra. E quando José estava no Egito, no versículo 22, vai dizer assim, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. O povo de Israel ficou 420 anos. E aí José, porque era egípcio, era cuidado ali, egípcio não, judeu, ele estava lá no Egito. Ele então falou com ele, disse, olha, vocês pegam os meus ossos e levam com vocês. Os meus ossos não vão ficar aqui no Egito, os meus ossos irão. E aqui então está, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo aos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Vocês vão levar para lá. E o povo levou. E aqui então, quando nós observamos em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados e não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrino, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais os mundos não eram dignos, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles em nós não fossem aperfeiçoados. Sem nós não fossem aperfeiçoados. Meus queridos, olha,
espera em Deus, espera com confiança. Espera em Deus, Ele está agindo, Ele já preparou a nossa vitória, Ele já nos deu a nossa vitória, nós já fomos alcançados em Cristo Jesus e nós precisamos aprender a construir a nossa tranquilidade. A sua psicologia, a sua psique não aguenta, o seu psicológico não aguenta essa pressão que você faz com você mesmo. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, ore mais, descanse mais em oração, recolha-se diante de Deus e reconheça de todas as obras que Deus fez. Entrega seu coração para Deus, espera nele, confia nele, Ele está trabalhando por você. Calma, deixa esse desespero para quem gosta de desespero. Nós não somos do povo de desesperar, nós somos do povo que se alegra em Deus, que confia em Deus, que sabe que Deus está providenciando resposta para nós. Nós temos que viver a tranquilidade, querido. Que desespero é esse? Não, calma, tranquilo, relaxa. Vai orar, irmão, vai orar, irmã, vai descansar no Senhor, vai construir a sua tranquilidade nessa certeza de que Deus está agindo. Olha, e eu vou encerrar com Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus os abençoe, que a sua fé, que a sua tranquilidade, que a sua paz com Deus seja construída nesses momentos de oração e que você possa glorificar a Deus. Deus nos abençoe, tenham todos uma boa noite, descansa no Senhor e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Vamos orar, encerrando o nosso momento aqui de quarta-feira. Deus querido, obrigado, Senhor, porque de antemão o Senhor já tem trabalhado para nós. O Senhor tem realmente, Senhor, antes mesmo de tudo isso acontecer, o Senhor já estava, Senhor, trabalhando para que a nossa cura, os nossos momentos de tranquilidade fossem construídos em Ti. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Ó Pai, nós queremos agradecer o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Colocar diante do Senhor a tranquilidade que é ter a Tua palavra e poder, Senhor, reservar tempo de oração e descansar no Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e dá-nos essa unção de, através de ouvir a Tua voz, construir em nós essa tranquilidade. Abençoe cada um dos nossos ouvintes e que a paz do Senhor reine em nossos corações. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.